quando foi determinado momento que eu percebi que eu estava sozinha. Neste momento que eu me vi só, foi ali que eu tive os 2 caminhos: ou eu continuo ou eu paro. E Uhum. foi ali que eu tomei a grande decisão da minha vida de continuar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Fala Em, o único podcast onde o apresentador tem que tomar cuidado para não falar mais do que os convidados. E hoje é uma honra receber uma grande amiga. Ari, é assim, gratidão. É o nome da palavra que eu tenho para agradecer ter aceito o nosso convite e poder estar aqui para esse nosso bate-papo. É incrível essa oportunidade e desde já te agradeço muito. Sou eu quem agradece a honra de estar aqui hoje. Vocês que são pessoas que partilharam momentos comigo. Então é uma honra de estar neste projeto com vocês. Muito obrigada e tenho certeza que vai ser memorável. Maravilha, é incrível. Esse memorável que, assim, eu brinco com a Mônica que eu nunca esqueço do memorável, principalmente quando teve aquele videozinho do memorável dos seus cunhados, assim, acho incrível, excepcional. Então, né? Mas, Ari, Exatamente. o podcast eu gosto sempre de começar ativando a nossa memória. Ari, em que momento a Ariane lembra, assim, algo marcante ou algo que a Ariane se percebe na infância? Em que momento, assim, tem aquela lembrança que você fala assim, nossa, eu gosto tanto de lembrar, ou às vezes eu não lembrava que eu fui tão longe nessa lembrança da infância. Lucas, você sabe que você me despertou algo assim muito bonito falando desse jeito agora, porque me levou realmente até aquele momento da infância. E dizer para você que eu pude ser feliz. Uhum. Eu, quando criança, fui criança. E hoje em dia isso é tão difícil, né? Nesse estilo de vida que temos hoje, é tão difícil você encontrar uma criança sendo criança. E eu tive essa oportunidade. Eu fui criança, eu vivi. E é incrível ter essa bagagem, porque foi dali que eu trouxe tudo que eu sou e que tenho hoje. Incrível. E você consegue recordar de um momento que fala assim, nossa, eu tinha tantos anos e eu lembro, eu tenho uma recordação muito forte, algo que te traga essa lembrança quando criança, porque é algo que eu gosto de ir por essa linha, porque a correria que a gente vive hoje, ela deixa a gente um pouco atordoado com memórias. O Sim. que eu quero dizer? Às vezes no sentido de, eu tenho uma lembrança que eu não lembro de fala, eu não lembro de como eu vivia isso, mas eu lembro no sítio do meu avô, com 3 anos de idade, meu avô Nossa. brincava de me colocar numa determinada árvore. Eu não lembro o que ele falava, eu não lembro. Só que me é muito latente aquela sensação. Eu perdi meu avô quando eu tinha 4, mas incrível que como com 3 anos eu consigo ter a sensação, quando eu fecho o olho e lembro desse momento, eu tenho a sensação daquele momento. E quando hoje eu pergunto, Ari, quando a Ari tem a primeira lembrança, para onde a Ari vai? Minha primeira lembrança, com certeza, é a minha família junta, Uhum. né? Porque na adolescência meus pais se separaram, eu perdi meu irmão muito cedo. Então, fechar os olhos, eu me lembro dessa cena da minha família junta, reunida, aquele Uhum. almoço de domingo, coisa simples, Lucas, que tenho certeza assim que foi algo que marcou demais a minha vida, até hoje marca, com certeza. Então, isso, digamos que me traz uma sensação muito boa, Uhum. muito. Às vezes me traz um certo sentimento de saudade, que bom, né? Porque a tristeza ali já passou. Uhum. Mas poder reviver ao fechar os olhos essa cena é simplesmente sensacional. É incrível. E essa é a parte que eu costumo brincar que quem tem filhos, né, nas nossas faixas etárias, né, de filhos, se é a hora que a gente tira da sala ou a hora que a gente. Não, tá tranquilo. Como foi a adolescência da Ari? A adolescência foi puxada, hein, Lu? Eita, bagaceira! A adolescência, ela foi um mix de muitas coisas, Uhum. né? Porque, assim como eu te falei, eu fui muito feliz quando criança, fui realmente muito criança. Só que teve um virar de chaves na minha adolescência, né? Os meus pais se separaram, foi toda aquela coisa que nos marcou muito negativamente, então eu tive que amadurecer muito rápido.
E aí eu acabei camuflando um pouco essa parte da adolescência. Eu não fui tão adolescente assim. Uhum. Então é algo que eu sou muito grata, né? Então olhar para a Ariane adolescente hoje, antigamente eu me via assim, por que que isso acontece comigo? Por que que todos os adolescentes são normais? Por que que eles vivem assim e eu não posso? Então isso me reflete a maturidade que eu tenho hoje, Uhum. né? E a honra de poder parar e analisar que sim, foi o melhor caminho que pôde acontecer na minha vida, porque se sou o que sou hoje, foi por conta disso. Então, na adolescência, eu tive que crescer muito rápido. E isso que você comentou de poder olhar hoje, né, é trazer ressignificado, né? É olhar para aquilo e entender hoje que, poxa, ó, isso aqui eu tenho a oportunidade de ressignificar, de trazer para algo que, assim, poxa, eu estou aqui nesse momento, né? A gente está presente nesse momento por causa do que aconteceu. Poder ressignificar isso é incrível, a oportunidade de poder olhar com esse olhar. E trazendo ainda para a adolescência, que acredito que é um processo de transição para a vida adulta, Sim. nesse momento, em qual momento, vamos dizer dessa forma, a Ari começa a se perceber também no sentido de a proximidade da vida adulta, as decisões que você toma no final da adolescência para essa virada de chave. Eu sei que tem um amadurecimento precoce, vamos dizer dessa forma, que ele foi um pouco acelerado, Sim. mas em que momento a Ari tem essa percepção de falar assim, peraí, agora já não sou mais adolescente, né? Já não, peraí, agora a coisa, olhar para isso de trabalho, de vida, de propósito, de olhar, poxa, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, eu quero viver essas experiências. Acho que eu vou te surpreender nessa, Lu. Eu acho que eu tive esse virar de chaves, onde eu tive essa reconexão comigo mesmo, agora depois de adulta. E há pouquíssimo tempo. Como na adolescência eu fui bem empurrada, Uhum. né? Então eu acabei não sentindo tanto essa adrenalina. E foi logo depois que meu irmão nasceu, eu tinha 11 anos. Então foi ali que tudo começou, né? Eu tive essa responsabilidade, cuidar dele, né? Dos meus pais separados. E ali eu não tive muito tempo para pensar. Eu Uhum. tinha que sobreviver, eu tinha que viver. E foi passando, enfim. E aí quando eu me dei por mim, depois da doença da minha mãe, a gente vai falar sobre isso, inclusive. Mas quando foi determinado momento que eu percebi que eu estava sozinha. Neste momento que eu me vi só, foi ali que eu tive os dois caminhos. Ou eu continuo, ou eu paro. E Uhum. foi ali que eu tomei a grande decisão da minha vida de continuar. Por mim e por todos. Porque era uma forma de eu honrá-la. Uhum. Não só ela, mas toda a minha família. Porque ali eu tive grande chance de parar. Inclusive parei 3 anos. Mas foi, consequentemente, depois de tudo que aconteceu, dos momentos mais difíceis da minha vida, foi que a hora que eu resolvi recomeçar. E esse momento de recomeço, Ari, você conseguiria, eu sei, e não quero parecer que, tipo assim, mexer em feridas, Sim, mas imagina. trazer para um lado muito mais de como a gente consegue olhar e compartilhar isso, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar esse caminho. É muito difícil, porque assim, eu vou compartilhar algo que poucas pessoas. Eu sempre me achei muito seguro de todas as situações. Eu, Lucas, sempre achei que eu sou muito forte, sou cascudo, já aprendi, já. E em determinado momento que eu me vi com problemas que eu não tinha controle sobre eles, eu ouvir pessoas que passaram por isso me fez um bem, assim, no sentido de poder olhar e, poxa, não é algo só meu, não é algo que eu vou passar sozinho, mas eu consigo entender o que eu preciso fazer. E esse momento dessa escolha, a Ari conseguiria trazer para a gente assim isso expressado em palavras daquele momento, falar assim, poxa, isso daqui é algo que eu gostaria que naquele momento que eu ouvisse isso, vamos trazer dessa forma. Naquele momento acho que essa fala me ajudaria, essa possibilidade de alguém compartilhar comigo isso me ajudaria. Se a gente conseguiria trazer isso em palavras? Claro, é muito. Sem falar de religiosidade, né? Uhum. Porque
é um parâmetro de cada um, enfim. Mas eu tenho um elo com Jesus, assim, que é o que me faz chegar até a infância, né? Os meus pais sempre tiveram esse problema, assim, pula de um galho para o outro. Mas eu, naturalmente, meu pai conta, inclusive, para as clientes, histórias minhas, porque eu sempre fui uma criança muito diferente. Uhum. Eu era muito comunicativa, eu era muito. Tanto, inclusive, já volto aí. Tanto, inclusive, que fui chamada. Meus pais foram chamados na escola uma vez, pequenininha, eu tinha o quê? Uns 4 aninhos. Porque, assim, todos os dias eu pensava. Eu chegava em casa e pensava: mamãe, hoje eu pensei. Mamãe, hoje eu pensei. Mamãe, hoje eu pensei, o que é isso? A criança pensa todos os dias? O que está acontecendo? E aí foi quando a diretora chamou eles na escola e falou assim: olha, a Ariane, ela tem um espírito de liderança tão grande, ela é tão persuasiva que a gente precisa tomar cuidado. Porque ao crescer, ou ela vai para o bem ou ela vai para o mal. Porque assim, Caramba. ela chega na escola, ela comanda tudo. Ela coloca as pessoas alinhadas na fila, ela fala para o professor qual desenho ela quer fazer. Então, assim, a gente sabe que isso é muito bom, mas a gente precisa ir preservando isso nela para que quando chegar o momento dela se soltar, ela ir para um caminho bom. E que perspectiva interessante de ter uma profissional com esse olhar, né? Sim, sim. E aí, como ela não podia falar diretamente comigo, me Uhum. explicar o porquê que eu pensava tanto, ela sempre me colocava no cantinho e falava assim: olha, você vai precisar pensar, porque isso que você fez, você precisa ter noção, você precisa saber o que você está fazendo, não pode, aqui é uma hierarquia, né? Então, Aham. assim, calma, você é uma aluna tanto quanto os outros. Então, isso, né? Então, mas hoje me considero, claro, Uhum. com esse espírito ainda de liderança muito forte, mas para um lado bom. Um lado ótimo, tá? Mas voltando para esse momento, né, aonde eu quero chegar, é que isso me fez muito forte. E eu não tinha noção da resiliência que eu poderia ter, porque lá na infância eu tinha medo de tudo. Uhum. Apesar de ser muito líder, enfim, eu era uma criança com muito medo. E perder a minha mãe era um dos meus maiores medos do mundo. Para você ter uma ideia, eu não dormia na casa de ninguém. Se eu Uhum. ficasse, 3 horas da manhã tinham que me buscar, porque era um medo terrível da minha mãe partir, ir embora e eu não vê-la mais. E quando eu precisei, quando ela teve a descoberta da doença, porque ela tinha uma doença rara Uhum. chamada Síndrome de Churg-Strauss. Na época que descobrimos, ela era 42, 43 no Brasil diagnosticada, então, assim, era Caramba. muito rara. Nós lutamos contra essa doença quase 12 anos. Uhum. Então, assim, foi quando ela partiu, naquele momento em que eu percebi na cena, aquela noite eu falo que durou pelo menos uns 5 dias. Caramba. Para mim, foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo, no meu coração, demorou muito tempo. E foi através dos sinais, foi ali, Lucas, que eu senti, de fato, o agir de Jesus na minha vida. Porque eu senti, naquele pior momento, que realmente ele estava comigo, fisicamente através de sinais. Caramba. Então isso foi muito marcante para mim. Foi muito delicado, é algo que eu trago com muito amor, com muito carinho, porque foi no momento mais difícil que hoje eu consigo sentir ainda a leveza, né, do que aconteceu. Sim. Mas é óbvio que foi muito traumático. E eu queria sim que alguém tivesse me acalentado, falado, explicado, mas sou muito grata a Jesus por ele ter feito isso através dos sinais. Então hoje eu falo, sou uma outra pessoa depois de tudo que precisei passar Uhum. para construir essa nova Ariane que renasceu, que nasceu de novo. Assim, não tem como não ficar emotivo com isso, porque assim, é muito o que você mencionou, né, sobre sinais e sobre como a gente consegue, às vezes, se abrir para perceber. Porque tem isso também. E igual você mencionou, não é religiosidade, mas eu acho que espiritualidade. O quanto a gente consegue se conectar, o quanto a gente consegue entender. Porque, assim, esse entendimento que você mencionou e olhar hoje, poder ter essa possibilidade de entender que foi um acalento diferente, foi algo assim, que fica até difícil da gente falar, expressar, mas que naquele momento você sentiu e teve a possibilidade de perceber isso acontecendo. Então,
Falou tudo. É a percepção. Vou contar, pode? Lógico, Porque aí estamos aqui vocês vão para. entender. A minha mãe ficou muito mal. Ela entrou no terceiro estágio da doença, né? Porque quando a gente descobriu que ela tinha este problema de saúde, até então era muito assim, vago, porque até os médicos não tinham tanto conhecimento e nem experiência para tratá-la. Então a gente tratou de uma forma como dava. E esse terceiro estágio da doença, ele funciona da seguinte forma: ele tem necroses espontâneas, que pode sair tanto em sistemas, né, dentro do organismo, quanto fora. E aí ela começou a desenvolver as necroses no abdômen e a gente começou a tratar. Então, é o que eu quero te dizer, eu fui empurrada. Só que lembra que eu sou uma pessoa que eu sou muito de fazer, Lucas. Eu falo para você, se eu vou pegar determinada coisa para fazer, eu vou até o final, custe o que custar. E não tem algo que eu não saiba fazer, tem algo que eu não queira fazer. Isso é muito diferente. E ali eu comecei a virar enfermeira, médica, enfim. E nesses 10 anos que a gente fez tudo isso, todo esse parâmetro, eu fui aprendendo a lidar com o ser humano de uma forma diferente. Só que no último estágio da doença dela, ela foi... Infelizmente, ela teve uma parada cardiorrespiratória, porque é uma doença pulmonar, a pessoa nasce com isso, é genético. A criança tem pneumonias ao nascer, né? Pneumonias, tem muita bronquite, tem muitos problemas pulmonares. Só que como ao decorrer da vida minha mãe fumava, né, enfim, então ela teve alguns problemas pulmonares, mas as pessoas associavam ali ao tabagismo, né, e as alergias de pele eles associavam alguma coisa, é dela, é uma inflamação intestinal, enfim. Então nunca pararam para perceber e nem tentar, né, estipular nada, não tentavam nada, enfim, tratavam ela como uma pessoa normal. E aí, nessa última etapa que ela teve, a parada cardiorrespiratória, que realmente ela não tinha mais o que se fazer, posso te falar que eu fui a única pessoa que acreditou. A única. A minha mãe ficou na UTI 60 dias. Caramba. Nesses 60 dias, só eu acreditei. Os médicos, todos os dias, eles me falavam, de hoje ela não passa. E eu falava, ela vai passar. Hoje ela vai passar. Minha mãe foi traqueostomizada, enfim. Eles queriam fazer o paliativo dela com 4, 5 dias, porque eles já tinham visto o histórico dela. Ela já estava muito no ápice da doença e não tinha mais o que fazer. E foi aí que eu me apeguei a Jesus ainda mais na minha vida. E eu falei, Senhor, eu preciso viver esse milagre. E aí foi cada dia mais ela piorando e todo o sistema, tudo mostrando que não, e só eu e o Walter, né, meu esposo, sempre com muito cuidado, com muito carinho, esperando aquela notícia ruim para poder, né, estar comigo naquele momento, meu pai, a minha família toda, mas eu sempre acreditei. E o dia que mais marcou a minha vida foi quando o médico falou assim, olha, hoje nós não temos mais o que fazer, então agora só basta você ir para casa e esperar a ligação. Naquele dia, eu falei assim, Senhor, eu preciso de um sinal, eu preciso de alguma coisa. Mas eu não tive. Não foi no momento que eu quis. É no momento dele, né? Sempre. Sim. E aí, com mais ou menos 3, 4 dias, a minha mãe acordou. E o médico falou assim, isso daí é uma melhora da morte. Bem bacana, né? Ele me amava, eu acho que ele, né? E aí eu falei, não é. Ela vai voltar aqui, andando. E ela vai agradecer você por tudo que você fez. Naquele momento eu decretei. Falei, vai ser assim. Ao passar dos dias, eles viram que não tinha mais nada para fazer, vamos liberar para o quarto. E aí ela subiu. E foi quando eu vi a realidade nua, crua e fria. Que eu vi minha mãe realmente muito mal, com escaras. Foi assim, muito traumático. Mas eu falei, eu vou até o fim. Lucas, eu vou abreviar porque foram 7 meses de internação. Com 3 meses, a minha mãe voltou andando para o centro cirúrgico. Viu o pessoal da UTI, abriu a porta, olhou para cima assim, e um dos médicos olhava e falava assim, a Rose partiu, ela veio se despedir de mim. Achando que era a alma dela se despedir dele. Meu Deus! Aí ela ainda continuou e abria a porta e acenava, a Rose partiu e ela veio se despedir de mim. Aí na terceira vez ela deu uma inclinadinha assim,
Aí ele falou, mas eu nunca vi espírito traqueostomizado. Ele correu, abriu a porta. Ela não podia falar, né, porque não saía a voz. Mas quando eles abriram a porta, estavam os 3 médicos que cuidaram dela lá. E eu falei, pode falar, mãe, o que você precisa falar para eles, que eu vou fazer a sua voz. E aí ela falou assim, eu ouvi o dia que ela falou que eu ia voltar aqui e agradecer vocês por tudo que fizeram por mim. Meu Deus. Então, o mínimo que eu poderia ter é resiliência. Uhum. Minha mãe ainda ficou comigo mais 1 ano e meio, voltou a falar, voltou a andar. Foi muito gratificante para mim, mas ela sempre me pedia uma coisa, Lucas. Ari, eu estou indo embora. Eu não vou ficar mais aqui. Eu quero que você siga. Não se apegue a isso, porque eu vou embora. Na última semana de vida da minha mãe, ela pediu para conversar comigo. E eu me arrependo muito, Lucas. Eu não queria falar sobre isso. Uhum. E ela queria falar algumas coisas que, infelizmente, eu não conseguia ouvir. Eu não estava preparada para aquilo. E ainda assim pedia muita resiliência a Jesus. Mas eu ainda esperava o sinal. Porque eu queria que ela vivesse. Eu queria ela daquele jeito. Mas hoje eu vejo que seria um pouco o egocentrismo, um pouco o egoísmo, talvez. Porque ela não se recuperaria 100%. Eu sabia da realidade. E nessa última semana ela pediu. Ela sentou comigo e falou assim, bem, agora eu preciso conversar sério. Eu vou embora. Eu falei, não, mas tá bom, para de, imagina. Que, ai, mãe, de novo. Não, vamos viver. Vamos. Só que eu não imaginava que aquele seria o último banho que eu ajudava ela a tomar. Que oportunidade incrível de poder escutar. Ela se despediu. Muito, muito. E foi o melhor banho que eu pude dar na vida. E eu não sabia que seria o último. E foi a melhor experiência que eu falo, gente, nós vivemos tão remotamente, tão mecanicamente, é tudo tão rápido que a gente não para perceber. Um banho, Lucas. Um banho. Isso foi algo que ficou eternamente memorável para minha vida. Um banho. E naquele banho a gente pôde se divertir, a gente pôde conversar, e eu me despedi dela, isso na tarde, estava um dia chuvoso, e falei com ela à noite pelo telefone, a gente falava por vídeo, porque a gente não conseguia escutar ela muito pelo telefone normal, e foi ali que eu vi a minha mãe pela última vez, e foi muito lindo. 1h da manhã, minha avó me liga, e a gente percebe que algo muito complicado está acontecendo, e como eu medicava ela, eu tinha autorização dos médicos, né, para fazer por conta da pandemia, não tinha como vir as visitas médicas, eu medicava, eu pegava veia, enfim, eu fiz muitas coisas que eles me autorizavam por causas emergenciais, né, Sim. infelizmente ela estava passando por isso. E aí, quando eu cheguei lá, que eu pude vê-la, né, que ela me esperou chegar, que eu cheguei junto com o SAMU, com os paramédicos, e ali eles falaram para mim, olha, a gente vai fazer o que a gente pode. Eu senti que ela estava me esperando chegar, sabe? E eu já percebi ali um presente muito grande de Deus. Só que nesse momento que eles me pediram licença, eu fui para a janela e pela primeira vez eu entreguei nas mãos de Jesus. Eu falei, Senhor, faça a vontade do coração dela. O que eu pude fazer, faria até mais, a vida toda, se precisasse. Mas eu fiz com muito amor. Só que eu não posso ter esse egoísmo de tê-la e querer do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Escuta ela agora. 1 minuto. 1 minuto, a minha mãe partiu. Só que aí, Lucas, veio a realidade fria. Eu, quando percebi que havia acontecido, eu saí com muita revolta. E eu entrei na casa, a minha avó mora num apartamento do 4º andar, e é porta com porta, né, dos vizinhos. Eu entrei na casa da vizinha, que estava também na situação com a gente. Eu sentei no chão e eu me revoltei. Durante 1 minuto eu falei, isso é injusto. Eu lutei muito para chegar até aqui. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não poderia ter acontecido isso comigo, eu não merecia isso. Meu pai veio e falou, olha,
Se tem um ser humano no planeta Terra que fez o que poderia ter feito até mais, foi você, então tenha paz. Eu falei, não, eu não aceito. Era tudo que eu queria, foi a única coisa que eu pedi, eu nunca pedi nada. Só que nesse 1 minuto, parece que eu senti algo em mim que eu levantei e eu entrei de volta no apartamento da minha avó e eu pedi para os paramédicos assim, a única coisa, não deixa ela no chão. Tira ela, coloca ela num lugar que ela merece. Tira ela daqui. E quando eu voltei para a cena, né, minha mãe tomava anticoagulante, então acabou que sangrou muito, enfim. 3 horas da manhã, entrou um enxame de abelha no apartamento. E meu primeiro momento, eu comecei a abanar as abelhas. E aí eu parei. E foi ali que eu senti o sinal. Porque elas começavam a rodear a cena, rodear as coisas dela, o aspirador da Tráqueo, as escovas de cabelo. E aí eu comecei a sentir como se Jesus estivesse falando comigo. Ela não está sozinha. E você também não está. Agora é o meu momento de cuidar dela. E isso é algo que mexe muito comigo, porque foi neste exato momento que eu senti como se realmente ele estivesse ali, em pessoa, através das abelhas. Meu Deus, é assim. Eu não sei o que falar. Poucas vezes eu fiquei. Ai, isso É é de tão algo. incrível, Ari, porque assim, esse processo que você está pontuando com a gente é algo que é uma experiência única, de uma possibilidade gigante de demonstração de amor de Deus na sua vida e na vida da sua mãe. Com certeza. Porque é uma demonstração de que eu sempre estive aqui e agora eu vou cuidar daqui para frente. É muito incrível a possibilidade, sabe? São coisas que a gente presencia, a gente vive, que vão... E eu tenho certeza que tudo o que sua mãe ensinou, tudo que você passou, é o que vai ecoar em você por toda a sua passagem. Eu acredito nisso, que se encerrou a dela te deixando o que ela tem de legado ecoando para frente. É isso, é sobre essa história, é sobre esse olhar de hoje poder entender e falar assim, nossa, eu vivi isso, me revoltei durante 1 minuto, mas eu vivi isso e até na revolta se fez presente. Então, é muito... leva a gente para um lugar que é um lugar de entender essa aproximação e esse contato. Você mencionou, eu senti a presença dele ali. Então, é muito... É o que eu falei, eu tenho dificuldades até de encontrar argumentos ou palavras que se encaixam nisso, mas é uma dádiva, é um presente. É um presente. Eu falo que a nossa vida tem um propósito. Sim, O mínimo dos propósitos são esses, né? Então, você conseguir perceber em coisas tão simples que hoje, como eu já falei, o tempo nos rouba isso. A gente sim. não consegue perceber. Então, é uma honra. Eu falo, todas as pessoas no planeta poderiam sentir uma vez na vida. E eu sou muito grata a ele, mas eu ainda não tinha, apesar de... Eu tive muitos problemas de saúde, Lucas. Uhum. Quem me vê hoje aqui, conversando com você, né, diante de tantos olhares, tantas coisas incríveis, eu tive muitos problemas de saúde, mas em nenhum deles eu pude perceber tão forte essa presença física. Uhum. Sabia que ele estava ali, sabia que tudo tinha assim um propósito, mas perceber de fato ele agindo na minha vida foi ali. Porque eu acho que foi um checkmate. Porque Jesus, ele tá... Eu brinco, sabe? Jesus, ele tá lá em cima, ele fala, meu Deus, Ariane. Ele ri, ele olha e fala, não, Ariane, pelo amor de Deus, Ariane, vamos lá. Então, ele teve que... ele tem os seus encontros com cada pessoa, mas comigo foi dessa forma aí que eu vejo ele rindo. The Chosen.
né? A série, né? The Sim. Chosen. Eu vejo muito ele assim. Não tem nada de religião, gente. Absolutamente nada. Jesus, ele é ímpar, ele é tudo. E mostra de uma forma leve, que igual você comentou, né? Que é independente da questão da religião. Não tem nada disso. Mas é um ser que Independente. transbordou o amor e daquela forma você sentiu exato. É que você Sim. falou, né? Ah, ele tá lá em cima olhando. Não, Não, Ariane, de Ariane, novo. pô, eu não acredito, cara. Ele deve falar assim com os anjos, arcanjos. Gente, não é possível ser ser humano de novo. Vamos descer lá, vamos conversar com ela, só falta isso. Mas é o mínimo. Uhum. Então, eu sou muito grata, mas diante desses problemas de saúde que eu tive, eu só tenho a agradecer, Lucas, porque é como eu falei pra você, eu sempre tinha essa coisa, mas por que comigo? Por que eu? Pra você ter uma ideia, o meu aniversário de 18 anos foi dentro de uma UTI. Não, Então, e hoje eu vejo com muita clareza, inclusive é pauta do meu curso de terapia capilar, que agora a gente está no nível avançado, as doenças psicossomáticas. Eu sou um exemplo vivo disso. Os meus amigos mais antigos, eles me chamavam de Zé Meningite. Tudo que você possa imaginar, a gente já teve. Teve um monte de coisa, sabe? Porque não fala que você tem alguma coisa não, que chegar perto da Ariane, ela tem sempre mais alguma coisa. É impossível. Eu não tinha sinusite, eu já pedrava todo o rosto, ia ficar internado, fazer drenagem, não tinha gripe, já virava pneumonia 3 graus. Então, assim, mas mesmo assim, eu ainda não entendi. Tirei a tireoide, tirei isso, tirei aquilo, tirei aquilo. Até que um dia meu médico falou assim, ó, chega aí, vamos, ó, já deu. já deu, bota pra fora aí, manda uns negócios aí pra fora, porque isso realmente é algo psicossomático. E o que me marcou muito esse semestre do nosso curso foi que o meu professor falou o seguinte: as doenças são psicossomáticas e elas vão te roubando por dentro. Elas roubam você. Né? Tira aos poucos, né? Vai tirando a sua essência, você vira uma outra pessoa. Né? Você vira um robô. Porque você já não tem mais ligação com sentimentos, você só tem pensamentos negativos, e isso vai te tirar. O corpo, ele grita por socorro. Então, não é só uma questão de, a pessoa está doente por isso, por aquilo. O emocional, ele traz doenças muito difíceis e até irreversíveis. Sim. É o que você comentou, né? Inclusive, você falando sobre terapia capilar, foi um assunto de pauta de conversas internas nossas, porque a gente brincou que o meu avô não tem, faleceu sem calvície, meu pai não é calvo, não tenho calvos na minha família, e eu tenho vários buracos na cabeça que não nascem cabelo, mas por questões emocionais e de estresse. Então, assim, isso que você tá mencionando, né? Ele vai te tirando, e quando eu falei que eu achava que eu era muito forte, e quando eu tive um problema de cunho psicológico no sentido de eu me vi numa situação que eu nunca imaginei e não estava pronto para ela e sempre achando que estava muito forte. Então, quando estourou para mim, veio de uma forma que tipo assim me levou para um lugar que eu costumo falar para as pessoas que é assim, muita terapia, muita ajuda, muito apego a Deus, porque me levou por um lugar que se eu não tivesse esses pilares, eu não voltaria. Porque assim, eu cheguei num estado que eu olhava e falava, meu Deus, eu não quero... Por que eu tô aqui? E é o que você mencionou, né? Que é uma coisa que é um processo. E você citar hoje também essa questão desse momento que você está estudando e tudo. Eu queria também saber se teve um momento ou se foi muito natural por causa do ambiente essa paixão por cabelos. Se ela foi, porque eu costumo dizer que tem assim, tem algumas coisas que a vida da gente, o ambiente, a família, tudo isso induz, mas a gente faz no automático e só em algum momento a gente se percebe, dá um estalo. Eu vou falar que música para mim foi assim, a minha família toda sempre envolvida com música. Eu já tocava, já fazia muita coisa, mas eu fazia porque era um ambiente que eu gostava de estar. Quando eu tive a opção, muita gente fala assim, por que você abandonou a música? Não é que eu abandonei a música. Era um momento que naquele momento, era um momento que fazia todo o sentido para mim. E em algum momento, por qualquer razão, eu só fui para um grupo novo. Sim, Conhecer coisas novas. Exato. Então não é que eu abandonei, me ensinou muito, mas era o meu ambiente. Ah, mas você era bom.
era o meu ambiente. Estava muito adaptado ao seu ambiente. Só Era isso. cômodo. E Ariane e cabelo. Isso é natural, ambiência, ou você em algum momento falou, é isso que eu quero? Já foi, qual que foi a sequência, vamos dizer, dessa paixão, desse cuidado em relação a uma referência no tratamento, no cuidado? Uma coisa que eu costumo falar, né, que eu e a Mônica falou, né, no reparo, porque às vezes é cuidar de alguma coisa que o pessoal já fez que não foi muito legal, mas Ariane e esse momento de que é de adolescência, em que momento é isso? A primeira estágio foi obrigada, né? É. Foi obrigada, porque eu nasci cabeleireira, né? Sim. Nasci no antro, todos os tios, a família inteira Uhum. era cabeleireira, né? Então, eu fui em primeiro momento ali, era um cotidiano, né? A gente nasceu dentro do salão, a gente tomava banho junto com as clientes, no mesmo banheiro. Então, assim, era tudo muito ali. Então, para mim era uma coisa normal, não era uma Uhum. coisa assim, nossa, uma profissão legado. Então, eu aprendi a lavar cabelo muito cedo. Eu, na idade da minha filha, eu já lavava cabelo na escadinha. Então, para mim, era algo comum do dia a dia. A rotina era a nossa rotina de família. Tanto que, quando eu entrei na adolescência, que eu fiquei um pouco revolts, né? Não quis mais. Falei, não, gente, por favor, não quero. Mas, meu, eu tô desde nascida aqui, não aguento mais. Né? Não, Perdão. imagina. Não dá, não aguento. Vou para outra coisa. Inclusive, eu estava falando com o Walter hoje de manhã, né? Eu fui fazer. Perdão. Imagina, fica à vontade. Eu fui fazer gestão bancária. Fui escolher uma faculdade de gestão bancária. Eu era muito estudiosa, sempre fui muito Uhum. estudiosa. Mas mesmo assim, meu pai e minha mãe ainda falavam: não, você tem que fazer estética, vamos fazer uns cursos livres. Eu, com 14 anos, fazia curso de estética, de massagem, de depilação lá na Lapa. Então eu falo, gente, que loucura é essa? Onde eles estavam com a cabeça de me mandar de trem fazer curso? Mas era algo que eles queriam para mim. Só que eu não queria. Né? Até que em um determinado momento meu pai falou assim: então vai ser jornalista. Que aí, quem sabe você não é âncora de algum jornal? Eu falei, nossa, menos. Não, eu sou tímida. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero algo mais... eu achava lindo o pessoal dos bancos, né? Inclusive, nós tínhamos muitas clientes, temos muitas clientes do banco, então elas vinham muito chique, eram tudo muito bonitas, aquelas coisas estilosas. Eu falei, vou pro banco. Uhum. Tá bom. Fui fazer lá no vestibular, passei, linda, maravilhosa. Quando eu comecei a faculdade, aí foi o segundo pico, né, dos traumas aí de vida, nós fomos morar no interior. Eu e minha mãe e meu irmão mais novo. Chegando lá, fui mandar os currículos para os bancos, né? E aí estava na espera, até que em determinado momento chega uma pessoa no meu portão e fala: ó, pelo amor de Deus, a Rose, linda, pelo amor de Deus, vocês precisam ajudar um cabeleireiro aqui da cidade. Ele descolou as 2 retinas, ele precisa ser operado hoje, ele tem várias clientes na semana e tem casamento no final de semana. Não Ô, tenho, louco. mas só. Tinha noiva, madrinhas, tinha... E eu não tenho quem eu confie aqui que possa realmente dar conta do negócio. Vocês precisam ir lá. Então tá, né? O coração, né? Uma coisa grandiosa, né? Minha mãe olhou para mim e falou assim: bom, vamos, né? Ele tá precisando, uma coisa muito extrema. Ficamos uma semana, ele voltou do hospital, se recuperou. Ao total, ficamos 15 dias, eu e minha mãe. E aí ele se recuperou, falou pra gente, né? Foi lá acertar, enfim. E minha mãe falou: olha, eu tenho meu negócio, eu não posso mais ficar aqui com você, espero que você esteja melhor. Agora você tem aí autonomia para procurar alguém de confiança. Aí ele falou: não, agradeço imensamente a vocês o trabalho, mas ela eu quero comigo. Então tá, né? Aí eu olhei. E aí, nenhum banco tinha me chamado ainda, aquela Uhum. coisa eu precisava trabalhar, né? Ah, vamos ficar aí, né? 1 mês aí, 2. Vamos ver até. Foi quase 3 anos essa Caramba. brincadeira, né? Uns 2 anos e pouquinho aí. Meu Deus do céu. Então, lá eu comecei a entender alguma coisa em relação a profissionalismo. Era um outro profissional, estava vendo o salão de uma maneira diferente, mas ainda assim, levando muito por uma questão financeira. Então, eu sabia trabalhar muito bem e eu ganhava para isso. Fazia uma escova com excelência, fazia uma tintura com excelência. Então, eu recebia para isso, beleza, embora, ok.
Não tinha aquela coisa Não tem nenhuma paixão emocional. envolvida. Não, era uma coisa que eu sabia fazer. E aí voltei para Osasco, fui trabalhar com outras coisas, logística, trabalhei em lojas, trabalhei com vendedor, enfim, me aventurei, né? E aí eu engravidei, continuei trabalhando com logística até o último dia da minha gestação. Trabalhei até sábado, ganhei ela no domingo. Só que quando eu ganhei a Isabelle, o bicho pegou. Porque eu queria ficar com ela. Até então eu não podia ter filhos, né? E quero até falar um pouquinho sobre isso, já falando sobre emoção, e aproveitar, né? Quando eu comecei a namorar o Walter, que hoje é meu esposo, um dia eu fui muito sincera com ele, porque eu fui considerada estéril com 13 anos. Né? O médico falou para minha mãe que eu não poderia ter filhos de maneira natural. Então o negócio estava ficando meio sério, né? A gente já estava ali há 1 ano juntos, e eu falei que foi quando eu tive esse problema de saúde, ao qual eu tive um coma, e quando eu voltei, eu falei para ele, olha, eu não vou poder constituir uma família normal. E você está livre, né? Você pode escolher. Eu não posso. E aquilo também me marcou bastante. Ele falou, não, eu tô com você, eu vou com você, e a gente vai ser uma família, e a gente adota se precisar. Fica tranquilo, eu tô com você. Senti firmeza, falei, vou casar. ele me ama, eu vou casar. E eu sou muito grata a Jesus pela vida dele, porque realmente ele é uma base extrema. Nós somos, assim, companheiríssimos. Ele é uma estrutura minha, eu sou o braço direito dele, a gente é muito parceiro, muito amigo. Mas na hora do vamos ver, Lucas, ele nunca me abandonou. Assim como eu falei, tive muitos problemas de saúde. Eu morei fora, morei no interior 4 anos. Então, assim, ele encarou a bronca e sou muito grata. Mas, um dia, passado esse momento da minha doença, um dia eu falei para ele assim, é o seguinte, já que você vai ficar comigo, eu vou ter uma filha minha, nossa. Ela vai entrar na igreja com a nossa aliança. E eu vou ter uma casa sem portão. No momento em que eu vi a Isabelle entrando na igreja, eu fui teletransportada para o momento em que eu falei para ele. Eu acho que eu não tive um colapso nervoso ali, porque Deus me amparou, viu? Porque eu falei, padre, segura. Eu entrei na igreja linda e plena na minha entrada de noiva triunfal, óbvio. Mas quando eu parei para perceber, eu falei, meu Deus, eu falei isso. Olha, me arrepia. Eu decretei isso lá atrás. Eu falei que eu ia viver isso e realmente eu estou vivendo. Inimaginável. Então a minha filha já entrou. Agora vai vir a casa sem portão, hein? Ó, que vai vir a casa. Mas é o que eu falo. Quando a gente tem essa questão muito forte, as coisas elas acontecem. E o cabelo foi exatamente isso. Quando eu voltei para Osasco, porque eu comecei a fazer toda essa pirofagia para ir para lá e para cá, que eu vi minha filha, foi ali que eu me deixei mais 3 anos. Lembra que eu falei para você? Eu me deixei, como eu não poderia ter filhos, eu tive o meu milagre, eu queria me dedicar 100%, Lucas. Era Deus no céu e a Isabelle na terra. Eu amamentei 3 anos, eu vivi 3 anos. Eu aproveitei cada detalhe, cada segundo. Só que... esquecendo a Ariane. Eu esqueci completamente a Ariane, mais uma vez. E isso começou a pegar muito o meu emocional. Até que um dia, o Walter chegou para mim e falou, olha, eu amo você, eu acolho você, eu ajudo você, a gente se aperta, não tem problema, questão de financeiro, a gente dá um jeito, você pode ficar, mas, cara, você não merece isso. E ali, acendeu. Eu falei, eu preciso mudar. Eu estava com uma dor inimaginável na coluna, que ninguém descobriu o que era. E veio a pandemia, né? Eu precisava fazer fisioterapia, porque eu pegava minha mãe praticamente no colo, né? Então, eu tive uma desidratação do disco. E aí, isso doía muito. E veio a pandemia, eu não podia fazer as fisioterapias, enfim. E eu falei, vou procurar alguma coisa na internet para poder ajudar em questão da minha postura. E quem sabe, né? E foi quando eu conheci o LPF. E ali eu comecei a fazer, mas eu fazia escondido. Porque eu falei assim, todo mundo vai me julgar, ó o medo do julgamento, né?
autoimagem, todo mundo vai me julgar falando que não. Ai, você tá perdendo seu tempo. Com 4 dias, o Walter saiu, assim, um pouco antes de mim, ele olhou pra mim e falou assim, viu, o que você tá fazendo que você tá diferente? Dá certo. Deu certo, meu Deus, eu não acredito. Só que a consequência começou a vir esteticamente, não só da questão postural, porque melhorou minha dor. Eu comecei a me olhar no espelho de uma forma diferente. E ali no espelho, eu reencontrei com a Ariane, de lá atrás da adolescência, lá do começo da vida. E foi ali que eu pedi perdão. E eu falei, me perdoa. Eu esqueci você, eu sobrecarreguei você, eu perdi você. Mas a gente vai junto agora. E agora eu vou pegar o negócio para valer e a gente vai fazer acontecer, porque você merece isso. Até o presente momento eu vivia como pessoa vítima, né? A vítima, a pessoa, ai, coitada. Então eu levava muito essa coisa da minha história, por isso que eu não falo muito, por isso que as pessoas não sabem muitos desses detalhes, porque hoje eu vejo assim, eu não preciso. Sim. É engraçado, a gente estava conversando, inclusive, no curso, e a gente estava falando sobre esse pré-julgamento da autoimagem e tal. E aí a gente estava falando o que a gente achava a primeiro instante das pessoas. Então, eu estou aqui com você, não falei nada, você não me falou nada, o que eu penso sobre você? São os 3 primeiros segundos. Né? Isso é muito estudado, inclusive, no Instagram. Sim. E aí o pessoal falando, e a Ariane? A Ariane não lava uma louça. Não lava. Não, Ariane, tem cara de patricinha, cara de... não faz, não tem... tem empregada doméstica, tem isso, tem sala. Eu falei, gente, cheguei onde eu queria. Por quê? A Ariane de 15, 20 anos atrás era uma Ariane coitada. Coitada. Ariane sofredora, Ariane cansada, Ariane esgotada. Então, ela, fisicamente, muito mais velha do que eu sou hoje. Então, a pessoa chega e fala assim, Ari, você tem cara de uns 25, 27 anos. Oh, querido, ótimo. Antigamente isso para mim era horrível. Sim. Eu me achava criança, eu não tenho maturidade. Inclusive, os haters do Instagram, que agora eu não tô gostando dos haters. Acho legal. Eles têm alguns que falam, inclusive. Não gosto dos conteúdos de garotinhas que se acham profissionais. Adoro os garotinhos. Adoro. Antigamente isso me ofenderia, assim, numa proporção, Lucas, porque o que eu queria passar para a pessoa é que eu era mais velha, que eu podia, que eu acontecia. Hoje não, hoje tá leve. Eu não quero parecer nada, eu sou o que sou. E acabou, não tem. Então hoje eu me percebo de uma maneira diferente. Não é fácil. Tá? Não é o que os outros julgam e avaliam quando olham, mas sim como você se percebe. Exatamente. Lá dentro, né, no fechar da porta, no fechar das cortinas, o negócio é um pouco mais embaixo. A gente vive uma realidade como outro qualquer, a gente é muito como você quer mostrar e como você quer se ver. As pessoas, elas não estão preparadas para isso. Mas será que você está preparado? Será que essa exposição, você consegue aguentar o tranco? Então é isso, porque você colocar, eu sou isso, eu sou aquilo, você está preparado para aguentar esse tranco? Porque você vai ter que sustentar isso. E era esse meu medo. Então eu queria agradar todo mundo, gregos e troianos, eu tinha que ser a boazinha, eu tinha que ser a lindinha, bonitinha, eu não podia errar. Eu nunca pude errar. Isso eu venho e trago da minha infância. Porque assim, eu fui muito cobrada. Eu era muito estudiosa, como eu falei, então assim, eu tirei 10. Não faz mais que obrigação, legal. Bacana, bacana. Mas eu não tinha aquela coisa assim, parabéns, o que eu faço com a minha filha hoje. Ai, mãe, eu tirei 7. Não, tá tudo bem, você vai se esforçar, você vai melhorar, não é algo que vai acabar o mundo, agora a gente vai para seguir para uma nova fase, você merece. Então, isso a gente precisa limitar. Será que você realmente está preparado para isso? E todos os dias eu falo isso para mim, porque não é uma coisa tão simples assim, essa liberdade de você querer ser o que você é e querer mostrar isso. Isso vai muito em encontro que uma vez em uma das nossas reuniões para conversar sobre pauta, o dia que eu fui no salão, a gente acho que falou 5 minutos de pauta. Então, né? A outra 1 hora a gente falou muito sobre isso, como a gente trabalha a percepção da imagem, né? Como a pessoa nos percebe e como segurar isso e manter isso dentro de uma
perspectiva do que estão esperando da gente, né? É muito isso, é um peso. É um peso, falou a palavra que eu queria falar, é um peso dessa expectativa muito grande. É extremamente doloroso você ter que sustentar isso, porque é uma máscara, é uma mochila que pesa demais. E aí eu venho todos os dias trabalhando o meu emocional, porque assim, também não é simples. Eu vou. Não. Eu também às vezes estou ali e falo, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ai, tem que ter delicadeza. Ai, não. Ai, o Cheio que de as pessoas dedos. vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Mas isso está fazendo mal para alguém? Porque eu não vou agradar, Lucas. Eu não vou agradar todo mundo. E Ari, deixa eu te fazer uma pergunta exatamente sobre esse assunto. O que você imagina do total oposto disso? A pessoa que vive hoje no total oposto disso, totalmente desprendida, mas num nível que isso pode afetar também ela de não olhar com esse olhar de... Por que eu falo isso? É uma cobrança... Vou trazer aqui um pouco dos bastidores, é uma cobrança muito da Mônica, porque assim, eu sou de um relaxo com essa questão dessa autoimagem no sentido de cuidar para fazer, de... vou falar um exemplo aqui, a gente estava brincando um pouquinho antes de você chegar. Eu pedi para um amigo que mora nos Estados Unidos me mandarem umas camisetas. Só que eu passei a medida, achando que estava ok, chegou aqui eu estou um pouquinho acima do peso. As camisetas estão um pouquinho não de acordo com o meu corpo. Um mérito. E eu vim gravar os primeiros podcasts com, não, tá camiseta nova, tal, não sei o quê. A hora que a Mônica viu as fotos, ela falou assim, Lucas, você se olhou no espelho antes de sair de casa? Olha, bem delicado. Não, é assim, você se olhou Super no delicado, espelho? adoro, Mônica. Eu falei, não, eu peguei as camisetas novas. Tipo assim, pra não falar que eu tinha vindo Claro. mulambo, não, peguei as Claro, camisetas tô novas. desleixado não, tô aqui no ponto. Ela, você se olhou no espelho? Eu falei, não. Mas porque eu sou muito desprezo ao espelho, no sentido de me olhar e falar assim, não. Lucas, você se sente confortável? Gente, se deixar, eu vivo de chinelo, eu vivo de... Só que aí tem o outro lado, que é o total oposto disso. E aí, uma vez, a minha psicóloga falou, Lucas, o olhar no espelho não é uma questão de você só se arrumar, mas como você se percebe. E por isso que eu perguntei do ponto de vista de hoje você falar tudo isso e como você consegue ter esse entendimento desse momento Ariane. O que você acha do oposto? No sentido de falar, não, hoje me faria falta se fosse o contrário. Lucas, eu falo assim, sempre eu falo isso, inclusive para minha filha. Tudo que é demais é muito. Então a gente precisa manter um certo equilíbrio para que isso seja bom e caiba em nós. Então, se é muito extremo ou se não é nada, a gente precisa dosar isso por nós mesmos e não esperando, criando uma expectativa do outro, Sim. né? Porque aí gera doenças, gera problemas. Então, tudo a gente precisa manter num suave equilíbrio. É lógico que vai ter dias e dias, né? Mas hoje, para mim, eu tento no meu psicológico manter o mais equilibrado para eu não me frustrar. Por quê? Porque eu tenho que falar isso que eu acabei de te falar todos os dias, porque não é fácil para mim. Não é uma coisa simples. A Ariane vai falar. Não é. Então eu falo isso e repito isso todo dia, porque às vezes eu não supro a necessidade do outro, a expectativa do outro, e eu me frustro por isso. Falo, puxa, eu poderia ter falado diferente. Sabe aquelas famosas gafes? Gente, eu cometo, somos errantes, né? Todo mundo tem um princípio ali, um erro, enfim, vai ter. Então você não vai ser certinho o tempo todo, porque senão vira uma coisa engessada. Sim. E uma coisa engessada não dá nem para você sobreviver e nem para você trabalhar. Porque nem a internet hoje não aguenta mais pessoas engessadas. Você, muito mais do que eu, sabe bem disso. E voltando para a questão do aonde a Ariane se achou em relação ao cabelo, por que o cabelo, foi exatamente esse extremo. Porque eu tinha que dosar o que eu quero, o que eu não quero, e foi quando eu falei para o Walter, não, eu vou tentar buscar algo para mim, mas aí, por enquanto, eu vou fazendo o cabelo, que é o que eu sei fazer. Uhum. Então, eu vou buscando algo que eu queira, porque até então eu estava perdida, Lucas. Aconteceu tudo o que aconteceu que eu te falei, eu estava extremamente sem norte, sem rumo. Sim.
O que eu não podia era desistir. Mas o recomeço foi muito difícil. E foi um extremo que pesou muito. E aí eu comecei a fazer a domicílio os cabelos. O Walter me presenteou com alguns produtos, a gente comprou os primeiros equipamentos e foi a hora de eu falar, não, eu vou fazer isso financeiramente para que eu possa me encontrar, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Não dá para mim me esquecer mais, eu tenho que viver. Só que eu comecei a perceber que, na grande maioria das vezes, a gente nem falava sobre cabelos. Assim como você foi no salão e a gente falou 5 minutos de pauta. Porque não é sobre a pauta. Sim. E aí eu comecei a falar, mas espera aí. Acho que falta alguma coisa. Eu acho que por trás de um cabelo tem uma pessoa, tem um sonho, tem algo. E eu posso agregar nisso. Porque eu gostava de ouvir, Lucas. Eu gostava de, sabe, de cuidar da pessoa, de estar com a pessoa, sabe, a evolução da pessoa. E foi quando eu comecei a fazer um curso de especialização. Cheguei no meu pai e falei assim, vamos abrir um negócio juntos? Posso trabalhando aqui no seu salão até eu conseguir estudar, me especializar? Ele falou, pode. E demorou um pouco, né? Porque, assim, infelizmente, o começo, nem sempre todo mundo está próximo, né? Às vezes a gente até pensa, a espera, a expectativa, o extremo, a gente tem certeza de que tal pessoa, porque é conhecido, porque é família, porque que vai estar ali e não está. As primeiras grandes frustrações, né? Às vezes um desconhecido te dá muito mais crédito do que uma pessoa que te conhece. E ali foi quando eu comecei a fazer a minha primeira especialização, que foi em loiro. Depois eu vim para as correções de cores, porque eu vi que a pandemia trouxe muito isso. As pessoas fizeram muitas coisas em casa, e aí chegavam lá sem eira nem beira, pelo amor de Deus, me ajuda, então eu tinha que saber resolver. Uhum. E aí, naturalmente, os caminhos foram se entrelaçando para eu voltar literalmente para a área dos cabelos. E num determinado momento, quando eu percebi que não era mais sobre os cabelos, foi quando eu conheci a terapia capilar, por conta. Eu comecei a perceber que não era só cabelo, tinha doenças no couro cabeludo que transferiam para os cabelos. O cabelo é só um espelho de você mesmo. Então, para você ter um cabelo bonito, saudável, tem que ter todo um conjunto. E aí foi quando eu falei, foi o meu primeiro bordão. Nunca foi sobre cabelos, mas eu só percebi agora. Então, todo esse legado da vida inteira, de ver meu pai, agora eu percebi que foi só uma desculpa, mas que no final mesmo é a pessoa em si, é o quanto você consegue agregar. E foi muito emocionante para mim, inclusive foi um Reels que eu postei há pouco tempo de uma cliente minha, que eu coloquei a câmera para gravar, para falar sobre o cabelo dela, e ela começou a falar coisas para mim que me paralisou. Ela falou, Ari, você encontrou a sua forma, porque a gente sente o amor que você passa, a gente sai daqui com outra energia, a gente senta, a gente conversa, a gente não é um cabelo aqui. Uhum. A gente é um ser humano aqui. A gente conversa, você, sabe, brinca, a gente esquece dos problemas. E o cabelo, por consequência, fica incrível, não só agora, mas porque a gente levou um pouco dessa sua energia para casa. Então, poder proporcionar isso é, sem dúvida, uma honra esplendorosa que Jesus me deu até hoje. E é tão louco isso, né? Porque você comentou, porque já é um espaço de muito, vamos dizer assim, de muito desabafo, mas você trazer isso para um lado também de um estudo, de um aprimoramento no sentido. Porque assim, às vezes a gente entende, porque isso aqui não é nenhuma fala, inclusive, de falar que é o salão ou o cabeleireiro. Isso acontece em todos os salões, os cabeleireiros. O homem senta lá para conversar com o barbeiro e fala sobre as coisas. Só que isso vai além da conversa, vai além de uma reclamação de alguma coisa. É muito mais sobre a energia e essa energia depositada no sentido de transformação, de realmente entregar transformação, de realmente entregar algo a mais. É o que você mencionou. A possibilidade da pessoa sair com um pedacinho de uma energia que ela não tinha quando ela chegou.
Então não é sobre o cabelo, é sobre algo muito mais profundo. E indo por esse mesmo lado, eu pude acompanhar algumas das suas clientes. Eu vou também fazer do sentimento, Ariane, dessas possibilidades de ajuda. Porque a gente sabe que é gratificante, mas como é essa sensação de poder. Um exemplo, a gente sabe que tem uma cliente que ficou acho que mais de 1 ano e meio tratando para conseguir com você ter o resultado que ela há muito tempo não via. Sim. E esse sentimento, assim, trazendo também para a reflexão de olhar e falar assim, nossa, eu nunca parei para pensar, eu só fico feliz. Mas esse sentimento, essa possibilidade dessa entrega para a Ariane, no sentido de, poxa, é um trabalho que a gente veio construindo, e hoje poder olhar e saber que a pessoa está saindo daqui, às vezes com um sentimento que ela achou que ela já nem poderia sentir mais, porque aconteceu alguma coisa, ou fez-se alguma coisa com o cabelo que maltratou tanto, que falasse assim, poxa, eu acho que nunca mais isso aqui vai recuperar, e você olhar depois de um tempo e falar assim, consegui mais um. Isso foi uma coisa que o Walter me falou ontem, inclusive. Apareceu uma lembrança, não me lembro se era uma foto, enfim. E ele falou: olha você aqui. Quem diria? E hoje, colocar isso nos cabelos é algo que me dá um orgulho muito grande de fazer parte de tantos resultados incríveis. Me traz uma satisfação não só pessoal, mas assim, espiritual, sabe? Porque é sobre o dinheiro? Sim, é o meu rendimento, é o meu trabalho, mas o dinheiro não pagaria. Então é algo impagável. Porque fazer ali o cabelo é simples, é fácil. A técnica eu tenho, mas o processo, né, do estar ali, esse caso que você mencionou foi de um corte químico, que a pessoa chegou com o cabelo derretendo e ela não pôde lavar o cabelo dela durante 1 ano em casa. 1 ano e meio a gente levou para ela sair do muito grave, né? E hoje, inclusive, terça-feira agora vamos fazer mechas no cabelo dela. Então, é algo que me dá uma satisfação tão grande. Eu falo, meu Deus do céu, eu consegui. Foi mérito, sabe? Foi muito bacana poder pôr em prática tudo que eu estudei, tudo que eu enfrentei. E isso é muito legal. E a terapia veio agora para mim também no sentido de eu sempre fui muito de colocar a mão, de fazer e acontecer, e principalmente nessa área da saúde, que inclusive na pandemia eu tive ofertas assim de UTIs, né, particulares, enfim, de eu fazer o curso de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, durante trabalhando a pandemia. Então eles queriam me contratar e eu ir fazendo o curso, sabe? Porque eles sabiam que eu tinha noção total. E como eles precisavam de muitos profissionais na linha de frente, eles queriam me contratar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, gente, não, chega, não quero mais. E aí Jesus, assim, ainda me leva, né, nesse mesmo patamar, com um amigo nosso, um tio de coração nosso, que precisou ser traqueostomizado às pressas, muito próximo da partida da minha mãe. E aí as meninas me ligaram e falaram assim, olha, gente, queria te pedir ajuda, se você conseguisse, né, emocionalmente nos ajudar e tal, e ter que passar por esse processo novamente, foi mais um sinalzinho de Jesus ali, olha, você nasceu também para cuidar. E nada melhor do que a terapia, porque sim, é ali que a gente lida com as doenças em si que o cabelo pode ter. Então é nesse fiozinho que eu estou seguindo, com certeza vai ser para agregar ainda mais esse cuidado com o meu cliente. E essa satisfação vai só aumentar, não tenho dúvida disso, porque você vê, assim como você falou da sua experiência, dos buracos, né, que você sabe que são psicossomáticos, né, que quando você está, isso só aumenta, Sim. né, e quando você consegue reverter isso, isso melhora. Ter uma pessoa que possa cuidar disso com você vai ser extraordinário, de você poder se olhar e falar, poxa, eu estou resolvendo isso. Imagina para mim como profissional, como não é. Então, incrível. E Ari, nesse processo todo, em que momento vira a chave, a Ari olha no espelho e fala assim, agora eu sou empresária. Oh, que chique. Nossa, Que é aquele peso. Que delícia. Que delícia, adorei. É uma chave que eu falo assim, que todo empreendedor, eu acredito que, como a gente não vem programado para empreender, e a gente vive num país que a gente sabe que não é tão simples empreender, é uma guerra
todos os dias, Sim. mas que eu acredito também que é uma guerra, mas com possibilidades de vencer. Então não é algo... Mas a gente tem um certo problema em falar, não, eu sou empresário. Ah, eu empreendo. Ah, eu tenho um negócio. Não, eu sou empresário. Em que momento a Ari se percebe e fala assim, não, eu sou uma empresária do ramo da beleza. Se empoderar disso, de olhar no espelho e falar, não, é isso que eu sou. Nossa, o Lucas aqui já colocando a física quântica na mesa, né? Aquela coisa, eu posso, eu faço e aconteça. Quando a gente voltou, a gente trabalhava, quando eu voltei a trabalhar com meu pai, a gente trabalhava numa garagem, né? Ele precisou passar por isso também, porque ele foi um grande empreendedor e por não saber de gestão, acabou, né, passando por alguns problemas aí que precisou retroceder bastante. E quando a gente voltou para o nosso salão antigo, que é a nossa casa, né, foi ali que o negócio começou, tem algo acontecendo e a gente vai ter que levar um pouco mais a sério esse quesito de gestão. E quando eu comecei a fazer os cursos, quando eu comecei a me capacitar, me especializar, e eu montei o salão todo, e as clientes começaram a chegar, e aquilo começou a acontecer na minha cabeça, estou empreendendo. Falei, não, primeiro eu tenho que ser empresária. E ainda falo isso todos os dias, olha, você é empresária. Esses dias a minha auxiliar estava lá comigo, e eu sempre fui muito, assim, de me colocar à frente, mas não é por uma questão, assim, produção, é por uma questão de ajudar, né? Então, até os auxiliares falam, Eliane, deixa eu fazer, não é para eu fazer isso aqui. Então, que eu vou lá, eu vou falar, não, eu contrato a pessoa para poder fazer ali o pré, e eu mesmo faço, você já senta com a pessoa, já toma um café? Não, Eliane, você tem que deixar essa empresária sair. E essas duas últimas semanas, eu tive uma cliente que eu falei, opa, peraí, vem aqui, Fer, faz isso para mim, por gentileza, prepara o cabelinho dela, eu vou ficar aqui. Você sabe o que eu fiz? Eu me obriguei a sentar na frente do meu balcão e olhar o Instagram. Você vai olhar o Instagram, porque você já mandou todas as mensagens, você vai olhar o Instagram 10 minutos. Para você ver em questão de áudio em alta, para você estudar os conteúdos. Eu não conseguia, a minha mão suava. Porque eu queria ir lá fazer. Só que aí eu falei, não, você vai ter que colocar agora as cartas no jogo de uma maneira diferente. Sim. E para você começar a evoluir, você vai ter que mudar. Não tem como mudar se você ficar para trás. Isso é tão louco que você mencionou, né? Sobre a questão da física quântica, de trazer isso. Ai, adoro. Porque é algo tão, assim, a gente marcou essa primeira entrevista há 2 semanas atrás. A conversa seria diferente. Mais simples. Mas o que eu quero dizer no sentido também de, igual você falou, não, eu tive que me colocar na posição, porque além de falar isso para mim todos os dias, eu preciso treinar isso. Eu preciso executar isso. Porque foi o que eu falei, a gente vem de uma programação natural que às vezes pode parecer soberba você chegar e falar, eu sou um empresário, eu sou uma empresária. Ele está sendo soberbo. Ele está querendo ser mais que os outros. E aí entra aquele julgamento que a gente já comentou aqui, né? Entra uma posição... e isso é tão louco que, como eu mencionei, né? O nosso podcast não tem pauta. Mas é como eu percebo olhando para a Ariane. Eu estou recebendo a empresária. Por isso da minha pergunta e por isso que você falou. Eu falo para mim, eu me programo, porque é assim que eu preciso, estou assim, eu quero estar assim. E é como é percebido. E por isso que eu falei dessa virada de chave, desse momento. Porque atrás de todo empresário, empreendedor, tem uma pessoa. E essa pessoa, ela às vezes fala, peraí, mas, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu não estou dando aquele passinho a mais? Será que não está soando um pouquinho... Os divertidamente, né? Arrogante. Será que eu não estou parecendo que eu estou querendo ser mais? Uhum. Mas não, é só uma contestação de algo que é. O empresário é dono de um negócio que gera renda com o que ele faz. Qual que é o problema nisso? Exato. E esse ponto, Ari, eu queria que, se possível, você pudesse compartilhar mais com a gente sobre essa questão mesmo, sobre como é esse olhar
da Ariane quanto a, por exemplo, você falou, nossa, minha mão suava. Mas você tem que todo dia se desafiar. Todo dia você tem que tentar um passinho além para falar, não, ontem eu consegui isso. Eu tenho que tentar mais um pouco. Agora eu vou para esse outro passo. É isso, é uma construção diária de algo que é só seu. E não quer dizer nada das outras pessoas. Uhum. Não depende de ninguém, só depende de você. Mas esse título realmente parece ser muito forte, mas é uma realidade. Qual que é o problema? As pessoas vão julgar, Lucas. As pessoas vão falar. Então, eu me desprendi, primeiramente, dessa crença de que as pessoas não poderiam falar, ou não poderiam julgar, ou não poderiam achar coisas sobre mim, porque tinha que ser tudo muito perfeito, né? Para a Então, pessoa não conseguir achar um motivo de falar. e não, nossa, e assim, eu fui muito criticada ao longo da vida, até mesmo pelas pessoas. Ariane, você é muito perfeccionista. Eu virava noites para ser tudo muito perfeito. Então, até que chegou uma hora que eu falei, eu não vou conseguir mais sustentar a máscara. Não tem mais, tem que ser leve, porque senão quem não vai viver sou eu. Uhum. E aí foi quando eu entendi que primeiro eu mudo em mim, primeiro muda para mim, e depois isso, consequentemente, vai mudar para todo mundo. Então, hoje, falar para você, sou Ariane empresária, é muito mais fácil do que antes. Trabalho isso todos os dias na minha mente, porque sim, quero evoluir. Não quero parar aqui. É imbatível, é imparável. Eu quero cada dia poder subir mais, estar mais à frente. E isso, óbvio, trabalha lá, como você falou, na nossa mente. Fala, nossa, mas será que, né? O que as pessoas vão falar de mim? Porque, assim, a primeira coisa, inclusive, quando a gente começa a trabalhar com o Instagram, é, virou blogueira! Virou blogueira! Nossa, influencer! É assim que as pessoas falam. Nossa, olha lá, ó, tá aqui, ó, tá muito. Eu escutei os seguintes conselhos, porque eu ainda trabalhava na metalúrgica quando eu comecei a postar vídeo no YouTube. Aí aqueles amigos vinham me aconselhar, o fulano de tal tá falando que você tá querendo aparecer demais. Pronto. Falei, Entendeu? tá bom. Tudo bem? Tá tudo certo. Eu tenho esse, assim, eu brinco que eu nunca perdi 30 segundos de sono com isso. O que me tira o sono de um nível, assim, muito, muito complicado, eu não gosto de perder no par ou ímpar, mas no sentido de perder, às vezes, alguma coisa que poderia ter dado certo e eu achava que, poxa, podia ter entregado mais. Eu podia ter feito um pouquinho mais. Eu podia ter. Isso eu me cobro muito, mas num nível que aí sim é o nível que eu cuido e trato para que, beleza, eu fiz tudo que eu podia. Eu entreguei tudo que eu podia. Tá bom. Porque depois, se eu olhar, ficar avaliando isso e olhar, não, podia ser mais, peraí. Das duas, uma. Ou eu errei no que eu podia entregar mais e podia mesmo, ou eu não posso ficar olhando para isso e falar assim, não, com o que eu aprendi hoje, eu seria melhor ontem. Eu só aprendi hoje. Então é esse peso, né? Traz essa, esse momento que é diferente. E Ari, uma outra pergunta quando você fala dessa virada de chave recente, se você me permite perguntar, e se você pudesse elencar a Ari, a gente falou muito sobre essa percepção profissional, tudo isso desse momento. Como foi quando essa virada de chave acontece? A Ari mãe, a Ari esposa. Esse outro momento, no sentido de como vira a chave na vida da gente, é perceptível para quem está à nossa volta. E esse novo momento, a gente foi levando muito para essa linha desse novo momento, mas também com o viés profissional, e como que a Ari se percebeu durante esse processo com essas outras vertentes, né? A Ari mãe, a Ari esposa, nesse processo novo de falar, poxa, aqui. É igual você comentou, né? Com 4 dias, poxa, se ele falou que tá diferente, já percebi. Então é isso que eu queria. Show! É isso, todo caminho certo. E é muito engraçado, Lucas, porque assim, a gente, quando você vai falando, a gente vai voltando. Realmente é Uhum. uma Matrix que vai ali saindo coisas de uns buracos que a gente nem, né? Meu Deus! E é muito legal essa parte, porque tudo começou também em relação ao Walter, porque a gente começou a fazer treinamentos, né, para esse nosso lado interpessoal. Uhum. E a gente teve a possibilidade, a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhava exatamente com isso.
E aí, a Valesca, na época, uma grande amiga nossa, né? A minha youtuber predileta. E aí, ela pegou e falou assim, ó, vai ter tal dia, tal hora, quem vai comigo? Aí eu falei, ele. Lógico, né? Eu falei, não, deixa ele ir primeiro, porque se ele mudar, tá tudo certo, né? Eu ainda tô mais flexível. Ele sempre foi muito assim, muito didático, muito fechado, né? Não sentava tanto aquela coisa do crescimento, do comodismo, né? E aí eu falei, não, você vai. A gente até meio que discutiu, quase teve divórcio, mas tá tudo certo. Ele, não, pra que eu vou? Pra quê? Tô ótimo assim, não preciso. Não, pra quê, Eliane? Mas você só inventa. Nem falou comigo no dia, esqueceu as coisas tudo em casa, não me deixou levar no aeroporto. Ficou bravo. Chegou lá irredutível. Só que era um treinamento de 3 dias e ele ia ficar sem celular os 3 dias. Então eu não ia ter contato nenhum com ele, mas eu saberia onde ele estava devido às publicações que eles estavam fazendo. E aí eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo, a gente gastou dinheiro à toa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar? Ficou aquele final de semana todo, sabe? O que está acontecendo com ele? Ele vai me matar quando ele Será? chegar, O ai que meu vai Deus. acontecer? Enfim, quando ele saiu de lá, no domingo, ele falou assim, eu me lembro, ele ligou e falou assim, olha, eu não tenho condições de falar agora. Tô muito cansado. Mas amanhã eu vou mais cedo para o aeroporto e a gente vai conversar. Falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, pronto. No outro dia ele me ligou, falou assim, você pode ir me buscar no shopping? Eu falei, quê? Uma chuva? Eu falei, por que vou buscar você no shopping, menino? Pega um Uber, vem para casa. Não, eu preciso conversar com você. Uma voz serena, uma voz... aconteceu alguma coisa. Não, não é possível. Cheguei lá no shopping, ele estava sentado, fechar o olho e me lembrar da cena. Ele estava sentado junto à mala com uma caixa de bombom. Eu já pedi um café para você. Eu falei, não, tá louco. Tá louco. Ele tá louco, aconteceu alguma coisa. Pedi um café para você, senta aqui que a gente vai conversar. Olha, eu tomei algumas decisões para nossa vida. Coi? Como assim? Decisões para nossa vida. Você está inscrita para a próxima turma e a gente vai marcar o nosso casamento. Falei, querido, não. Alguma entorpecente, alguma coisa foi depositada aí, porque não é possível. Chorei, horrores. Foi assim, realmente um 360 graus na nossa vida depois da Isabelle. Uhum. E aí eu falei, gente, não tá. E os dias foram passando e ele continuava daquele jeito. Ele estava completamente diferente. E a única coisa que ele podia me falar é que quando ele chegou lá, a pessoa perguntou, Walter, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não sei, estou obrigado. E foi ali o grande virar da vida dele. Então ele emagreceu 30 quilos, a gente casou. Foi ali que as coisas começaram a acontecer, porque logo na sequência eu também fiz esse treinamento, pude ter um reencontro comigo mesmo. Ali eu senti realmente o poder que nós temos sobre a nossa mente, do quanto as pessoas afetam a nossa saúde mental por permissividade nossa. Uhum. Nós permitimos isso. Quando a gente decidiu viver por nós e acreditar nos nossos sonhos, porque assim, para falar que não acredito, tem muitos. Só que a gente mesmo limitar os nossos sonhos é maldade, né? Porque eu mesmo falar para você, olha, eu não sou empresário, olha, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Isso é desprezível para mim mesmo. Uhum. Então, por que não falar que pode? Porque e se der certo? Então foi nesse momento que eu me vi mulher, que eu me vi muito mais mãe, que eu me vi pessoa, que assim foi realmente algo delicioso de poder experienciar, porque até então eu vivia por viver, eu sobrevivia e tenho muita, muita pena das pessoas que só sobrevivem, porque todos os dias você pode ter algo memorável, todos os dias você pode viver algo que seja simples, brincar com o filho de uma brincadeira diferente, uma música, um livro, acordar 1 hora mais cedo, começar uma página de um livro seu para você, não precisa nem publicar, mas escrever o como você pôde viver e aprender. Agradecer, Lucas, nós não agradecemos. Nós não agradecemos. Lembra que eu falei para você, que eu falei para o Walter, que é minha filha, e às vezes a gente se esquece, porque a gente ora todos os dias, a gente reza, a gente pede, mas quando a gente conquista, tá
tudo bem, já conquistei Passa, mesmo. já E esse ato de agradecer é você ter humildade com você mesmo. Porque se você não consegue agradecer algo tão pequeno, não tem como vir o grande. Então a gente só pede, não é? Eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas você já agradeceu o que você tem hoje? A saúde que você tem até mesmo para pegar um ônibus? Eu olho para trás, tem uma história que eu gosto muito de contar. Lá, quando eu trabalhava em Cerquilho, nesse salão que a gente ajudou, teve um determinado dia que eu fiquei lá até mais ou menos umas 2 horas da manhã. E foi um dos momentos que eu me senti muito sozinha. E ali eu falei, e agora? Eu preciso ir embora. Eu não tinha carro, não tinha ônibus. A cidade é muito pequenininha, então só tem ônibus circulares em horário comercial. Então lá eu fazia tudo de a pé. Eu era a menina da mochila roxa. Era assim que as pessoas falavam. E aí eu abri o portão e eu vi tudo escuro, tudo. Falei, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que ir embora. Jesus me ajuda. Eu vou ter que ir embora. E eu vou correndo. Quando eu abri o portão, Lucas, um cachorro, que não é muito difícil de passar de mim, né? Imenso. Eu falei, meu Deus, ele me comeu, engoliu, já era. Tô mortinha. Não tem nem o que sobrar para misericórdia. Vai me comer. Aí eu fui andando e o cachorro foi levantando. Eu falei, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vou ter que ir embora. E nem dá pra correr agora, Não porque vai que tem, ele corre vai atrás ter de que mim. pular o muro, olha o meu tamanho, querido, não dá. E aí, quando eu cheguei na calçada, ele levantou. E aí eu falei assim, ó, eu não vou correr, mas eu vou andar, se qualquer coisa eu pulo o muro de volta. E eu fui andando, eu olhava para trás, ele parava. Ele me seguia, eu olhava para trás, ele parava. E isso foi assim, até perto da minha casa. Eu, meu Deus, esse cachorro vai me comer, vai me comer, vai me comer. Quando eu cheguei próximo da minha casa, esse Tava me guardando. cachorro trouxe para casa. Meu Deus, meu Deus, ele me trouxe para casa. E eu entrei dentro de casa correndo para pegar, porque eu tinha cachorro, né? Eu peguei um pouquinho de ração, água e tal, e eu voltei e eu não vi mais o cachorro. Até então eu não sentia esses sinais. Uhum. Mas eu falei, mãe, o cachorro veio me trazer. O cachorro veio trazer. Se a gente está parado, com muita coisa pensando, você vai pensar em cachorro veio me trazer? Nem pensar. Não mesmo. Não tem como pensar. Então, comece a saborear os momentos mais leves do seu dia e agradecer, porque faz toda a diferença. Eu falo que esse podcast tem sido uma escola. Para mim, muito, assim, incrível a oportunidade. Porque, se eu não me falha a memória, é 15º ou 16º episódio nos 40 dias que a gente começou. E cada dia, isso que você está falando sobre agradecer, sobre como olhar. Eu tenho a certeza de que como a gente está conversando com muitas pessoas, todas as pessoas que determinam, as pessoas que, ó, vai ser assim, que se apegam à questão espiritual, no sentido de eu tenho que ser grato, eu tenho que agradecer, eu tenho que fazer, eu tenho que servir. É tão louco o quanto todas elas alcançam aquilo que buscam. E tem quase que uma receita envolvida. E eu acho isso, eu acho isso muito incrível por poder compartilhar isso com as pessoas. Porque tem, sim, eu acredito que independente das histórias, porque assim, eu ouvi até esse momento muitas histórias que são a vida dessas pessoas. Mas uma coisa que me fica muito claro é o quanto um momento, uma atitude, uma ação, e o quanto a gente está disposto a se entregar molda o resultado de todas as pessoas com quem eu tenho conversado. Porque isso que você falou, tive com uma pessoa aqui há pouquíssimo tempo, ela falou assim, Lucas, as pessoas se falassem, eu vou passar uma receita aqui, ó, uma receita mágica para o sucesso, que todo mundo busca esse segredo. Todo mundo quer um segredinho, quer um truque. Aí ele falou assim, ó, 50 obrigados todos os dias.
Aí eu falei assim, 50 obrigados? Ele é. Obrigado por ter acordado, obrigado por respirar, obrigado pela nova oportunidade. Aí ele falou, todo dia é a receita mágica. Antes de pedir qualquer coisa, 50 obrigados por dia. E é exatamente o que você acabou de falar. Quando você entende que é viver o extraordinário, é viver o memorável, é viver isso, é determinar. Uma coisa que você até colocou agora, né, do Walter, ele voltou e falou, não, eu decidi. Vai ser assim, vamos fazer assim. Ele tomou a decisão para ele e trouxe isso para fora decidido. É algo que vai ser. E é muito incrível. Porque assim, é o que eu falei, talvez fique, sou até repetitivo, a quantidade de vezes que eu falo o quanto é incrível, o quanto é... Não é... É porque assim, são situações que a gente poder compartilhar isso de o quanto é acreditar e se entregar para o processo e determinar, vai ser assim, será assim. Você comentou, né, que até no seu casamento, na hora que deu aquela, nossa, foi o que eu falei naquele dia. E agora você trazendo para isso no sentido de o quanto a gente agradece, o quanto a gente precisa, poxa, agradecer pelo que tem. Você trouxe, né? Agradecer pela saúde para pegar o ônibus. Ah, mas eu não tenho carro. Agradece pela saúde. É, é transformador. É, assim, eu fico grato porque o quanto a gente poder compartilhar isso é o que eu sempre sonhei fazer. Porque o podcast nasceu de um sonho que em algum momento a gente determinou, vou fazer. Ah, mas por quê? É para agência? Não, não. Isso aqui não é agência. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, Lucas, mas você fez isso para agência. Não. Quando a gente escreveu os nomes, que eu comecei a escrever, eu falei, meu Deus, quanta gente incrível eu conheço que vive o extraordinário, que vive a fé, vive milagre. E por que eu não posso, de alguma forma, tentar compartilhar com outras pessoas a possibilidade? Porque eu vejo dessa forma, o presente que eu ganhei de ver pequenos sinais. Porque já fiz várias vezes entrevistas me perguntando e me questionando sobre algumas coisas que durante os episódios são respondidas. Porque é coração de aprendiz. Eu sempre sento para aprender e para ouvir. E o que você está trazendo me traz muito isso. De como a gente precisa determinar, a gente precisa aprender, a gente precisa se descobrir, o quanto a gente precisa estar aberto a isso. Então, assim, Ari, é, é só gratidão por tudo isso, mas é lógico, não estou falando do fim, não, mas é porque a gente ainda está num ponto de, nossa, que incrível ter esse olhar, essa percepção do que estava acontecendo, com tudo acontecendo com você. E isso é uma coisa que é rápida quando você se permite, né? Porque primeiro você precisa ser, para depois ter. A vida não é o quanto você consegue bater e o quanto você consegue suportar, apanhar. Não é no sentido de ser forte. Assim como você mencionou, eu achava que eu era forte. Ao contrário de mim, achava que era fraca. Nossa vida vai ter determinados momentos aos quais a gente vai precisar passar, mas a gente escolhe o como passar, porque não é sobre o como o outro te trata, é como você faz disso algo para te parar ou não. Então, colocar isso em pauta, num sonho seu, e você poder colocar isso para outras pessoas, é incrivelmente único, porque você fez do seu sonho o meu sonho e a gente consegue passar isso para ajudar outras pessoas, porque é um servir. A vida do propósito de Deus, de Jesus, de tudo, é o servir. É o que nós todos precisamos entender. Porque primeiro a gente quer ser servido. A gente quer. Mas
O jogo é quando você começa a servir, é quando você se abre para novas experiências, é quando você tem a humildade, a capacidade de mente, de entender que sim, começa comigo. Eu sou o responsável. Não é, ai, por causa da chuva, por causa do tempo, por causa disso, porque o fulano de tal não me deu uma oportunidade. Porque até então, Lucas, eu achava que alguém ia surgir na minha vida e que alguém ia falar assim, vamos, Ariane, agora, é agora. Quando eu entendi que não, que quem vai chegar ali, Ariane, é a Ariane mesmo. Não tem outra pessoa. É eu que tenho que abrir a porta. Jesus vai me colocar até ela. Quem abre ela sou eu. Então, sim, foi por mim, foi por ele. Eu tenho que colocar o mérito também no que você pode, no que você consegue. Porque aí sim, quando você não puder mais, ele entra. Mas se você não colocar o pé, não vem. Então, o mínimo que você pode fazer por você é agradecer. E eu também te agradeço muito. Estou muito honrada de estarmos aqui hoje trocando essa experiência, porque é isso que faz a gente evoluir na vida. É isso que faz a gente subir o patamar, não só em questão de profissionalismo, mas o interpessoal, o emocional. A gente precisa de pessoas, nós precisamos um do outro, porque você é o espelho que eu preciso modelar em mim. E eu reflito em você o que você precisa mudar. De novo, é assim, por vários momentos aqui eu tô com dificuldade ainda de assimilar, de tanta coisa incrível, de tanta coisa que isso que você está passando e conversando e compartilhando me traz muitas reflexões, me traz muito essa sensação de o quanto a gente precisa, às vezes, repensar o que a gente está aplicando e como a gente está fazendo. E assim, Ari, seguindo, eu costumo fazer essa pergunta muito mais no sentido de legado, mas a gente, naquele último momento, a Ari olhar e falar assim: ganhei um presente, uma dádiva de poder olhar para trás e ver toda a sua trajetória. E isso a gente não quantifica tempo, a gente não quantifica momento, mas se a Ari pudesse compartilhar com a gente o que ela está vendo da vida da Ari e dessa passagem, o que é que a Ari deixou, o legado da Ariane. O que a Ariane estaria vendo nesse momento? Pode chorar? Bom, primeiramente, agradecer a Ariane do passado. Se ela não conseguisse suportar um terço do que suportou, nós não estaríamos aqui. Falar para ela que sim, nós conseguimos. Obrigada por ser tão resiliente, por ter uma força inimaginável, por ter uma garra indisplicente. Você foi muito guerreira. Eu realmente não botava uma fé, eu não acreditava, mas você foi a inspiração para eu estar aqui. E me perdoa por tudo que nós, eu e a Ariane do futuro, limitamos você, escondemos você, prendemos você. Mas é uma honra poder olhar para você e ver que sim, foi possível. Nós conseguimos chegar até aqui. E juntas vamos olhar para a Ariane do futuro e ver que sim, é muito mais possível, porque você vai chegar, porque você já chegou. Desfruta, usufrua, sinta a vida na sua leveza como é. Porque é sobre viver e não ter, porque tudo que temos, deixaremos. Mas o quanto podemos agregar na vida uns dos outros, sermos luz, sermos memoráveis, sermos distantes, que a gente possa ser tudo na nossa vida, porque ninguém vai suprir a dádiva de ser você mesmo. Então, que a Ariane do futuro me espere, porque eu vou encontrar com ela e juntas nós vamos olhar para trás e vamos ver o quão incrível a gente pôde transformar, porque foram 20 anos de muitos obstáculos.
mas foram 20 anos que valeram a pena. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Porque para eu ser o que sou hoje, eu tive que passar pelo processo. Então, a gente costuma reclamar muito da dor, mas é com ela que você avança. A prova é individual. E ela começa agora. Então, eu sou muito grata por tudo. E sou muito mais grata ainda pelo que está por vir. E quero agradecer você por agregar ainda mais na minha vida e me mostrar o quão eu sou capaz, porque eu me lembro muito bem daquela nossa conversa. E foi dali também que tirei muita garra para persistir, porque no momento em que a gente interrompeu um ciclo, eu tive que despertar de novo. E eu falei, vai ter que ser. E agora eu tiro o gesso daquela Ariane que quer ser modeladinha, que tem que ser aquela coisa muito previsível. Olá, vamos falar sobre cabelos. Para colocar, oi, queridos, vamos falar sobre cabelos. E aí, isso nunca foi sobre eles. A gente vai falar sobre você e sobre o quão isso pode mudar a sua vida. É disso que as pessoas estão precisando, Lucas. É disso que o mundo sente falta, desse trocar de experiências. Muito, muito obrigada. Ari, excepcional, memorável essa nossa lindo. conversa. Amei. E eu não poderia terminar de maneira diferente. Eu costumo brincar que a lente da verdade agora ela está aberta para você divulgar como as pessoas te acham, como as pessoas te encontram, como as pessoas podem... Ô, Lucas, você não tá maquiado, Lucas? Tô maquiada aqui, filho. Aqui é 3 quilos. Que isso, Lucas? Eu vou derreter aqui na mesa. Não tem problema. A gente dá aquela pausinha e retoma. Aqui é assim. Não, imagina. Aqui é ao vivo, viu, gente? Aqui é ao vivo, o negócio tem que acontecer e é assim. Ah, mas tá gravado. Mas é aqui, ninguém vai cortar nada, não. Aqui tem que mostrar o nu e cru como é que é, né, gente? Porque assim, é empreendedor, é forte, é lindo, mas tem os perrengues chiques também, né, bem? Exatamente. Mas trazer exatamente como as pessoas te encontram, como as pessoas podem saber um pouco mais sobre a Ariane. Vai estar tudo na descrição, mas é um espaço aberto no sentido de, poxa, vamos conversar, vamos compartilhar mais, vamos estar juntos. Então, como que as pessoas encontram a Ariane? Por favor, a lente agora é toda sua para como encontrar a Ariane. Ai, gente, agora eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente, por assistirem. Espero que tenha gostado. Se não gostou, eu vou melhorar. Prometo que eu vou melhorar, que a gente está você entendeu? A gente está numa evolução, vou vir aqui várias vezes. Já vou ligar para a Mônica, já agendar minha próxima, porque agora eu quero das mulheres, Lucas. Sim. Topa? Na verdade, uma coisa que a gente já está com o cronograma, eu vou te fazer o convite ainda. Ai, que delícia, vai chegar gente, num pouquinho. Porque assim, a gente vai fazer uma roda de empreendedoras. A Mônica vai conduzir essa entrevista. O Mais Fala, ele não é pensado para a questão do Lucas estar aqui. É para a gente compartilhar. É para a gente ter isso no sentido de... Então, a gente está montando episódios especiais. Ai, que legal. Para que a gente traga a discussão, a conversa e trazer pontos de vistas. Porque a gente acredita nisso. É isso que a gente quer compartilhar. Que é a ideia de que somos pessoas diferentes, mas com pensamentos agregadores. A gente pode, de alguma forma, agregar um com o outro. E, às vezes, até no próprio debate. Até no próprio debate no sentido de ser uma conversa. Mas... já fica feito Você falou o convite. Ai, adoro. Já tô aqui, já vou até trazer a máquina de café, de chá, a gente vai fazer tarde de chá das meninas, vai ser incrível e maravilhoso. Mas já pegando essa pauta aí no sentido de agregar ainda mais, sim, nós precisamos nos agregar. E é isso que nos motiva e nos move. Senão, qual é o sentido da vida, Lucas? Exatamente, exatamente. Então, a ideia é que a gente tenha esses encontros. Uma coisa que a gente até brincou, né? A Mônica, ela participou do primeiro episódio. E desde o primeiro episódio... Foi lindo, inclusive, amei. E desde o primeiro episódio, a gente já fala, e eu vou lançar uma campanha aqui, aproveitar. Spoiler, adoro. Mônica Host. Porque ela não quer vir ainda, mas a gente está lançando essa campanha da hashtag Mônica Host, para ela apresentar e ela estar aqui também nos episódios. Ai, chique. Ai. Mas é algo que a gente também está trazendo aí para os próximos projetos e já esteja convidada
Mas gostaria muito que você deixasse também seu Instagram para as pessoas conseguirem te encontrar e se conectar também. Sim, com certeza. Lá no Instagram você me encontra como @ArianeZaraD. E sim, queridos, lá a gente fala um pouco sobre cabelo, mas na hora do vamos ver mesmo, não é quase, não fala sobre cabelo. Porque sim, gente, nunca foi sobre cabelos. Lembre-se que é você e você. Então, agradeça mais, viva mais, saboreie mais, todos os dias. E que seja sempre memorável. Então, te espero lá no Instagram para seguir aí meu no dia a dia, que não é muito legal. Olha, pelo amor de Deus, ai, gente, vão amar mesmo. Vai lá, me segue, que muitas coisas, muitas novidades por aí, viu? Muitas coisas Muitas. acontecendo. É muita informação, gente, calma. Não tenho nem tamanho para guardar tanta informação assim, queridos. Então eu coloco lá no Instagram. Ari, muitíssimo obrigado. O sentimento é de gratidão eterna por essa possibilidade, por ter aceito o nosso convite. Eu costumo brincar que, além de amigos incríveis e excepcionais, eu tenho pessoas que, assim, eu posso ter a oportunidade de, quando a gente fala assim, ó, tem um projeto, vocês topam participar? Todos os meus amigos, às vezes, nem perguntam muito sobre. E isso, para mim, é muito gratificante. De saber que a gente pode compartilhar, que a gente pode trocar, que a gente pode ir juntos nessa caminhada. Então, gratidão novamente. E para você que nos acompanhou até agora, eu tenho 2 recadinhos importantes, mas senta o dedo no like, porque a gente precisa entender que a gente está entregando algo relevante, que a gente está trazendo algo que faça sentido. E a gente só vai conseguir perceber isso com os seus comentários e com a curtida de vocês. E a segunda missão é: compartilha e se inscreva no nosso canal. A gente precisa disso para poder cada vez mais trazer mais coisas, mais conteúdos. E assim, gente, tá sendo incrível essa jornada. Espero você do outro lado e até mais.